noite e a paz do Senhor. Um forte abraço. Como é que você está? Tá tudo bem? Passou o dia na presença do Senhor? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu espero e eu oro, clamo ao Senhor que neste momento que estaremos aqui meditando nesta palavra, o Espírito Santo de Deus possa ir aí na sua vida, contemplar a sua casa, o seu lar, a sua família, que Ele possa entrar com providência na causa que você precisa, que Ele possa entrar com alívio na sua alma, com paz, a paz, o alívio que só Ele pode dar, só o Senhor, meu Deus, entra com a cura, Deus. Cura as enfermidades, joga por terra, Senhor, as doenças, joga por terra, Deus. Tu és o nosso médico dos médicos, nós não temos outro Deus, Senhor, além de Ti. Tu és o Deus que faz o impossível, Pai. Restaure a saúde, que neste momento o Senhor possa curar, o Senhor possa repreender toda enfermidade em o nome de Jesus. Ele pode, Ele tem poder. Mas nós temos que pedir com fé, pedir crendo, para que Ele venha agir, para que Ele venha operar em nosso meio. Amém? Você crê? Diga aqui então, amém. Quero dizer que você é muito especial, que Jesus te ama muito, morreu em seu lugar. E para isso, Ele tem nos impulsionado a estar aqui, para trazer esse alimento para você. Porque você precisa desse alimento, você precisa dessa palavra. Se esforce, tenha bom ânimo, administre o seu tempo, se organize para ler a Bíblia, para orar, para buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar, porque dias virão onde não vamos mais encontrar, sabe? Então vamos aproveitar agora e buscar. E eu quero te falar que você que está aqui nos acompanhando, que chegou agora, seja bem-vindo, eu te amo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui um amém, porque quando você ignora o vídeo, não faz nada, nem curte, nem deixa um amém, não faz nada, sabe? A plataforma entende que o conteúdo não tem muito valor, mas quando você curte, deixa um amém, a plataforma entende que o conteúdo foi interessante e envia para mais pessoas. Eu sempre peço também ajuda lá no Instagram, porque lá acaba que algumas pessoas denunciam. Esses dias eu até fiquei sem entrar lá, não sei se alguém reparou, sentiram minha falta? Alguém sentiu minha falta? Eu fiquei uns 2 ou 3 dias, tá? Então, é um trabalho difícil, eu preciso da sua ajuda. Aqui eu só peço para vocês orarem por mim, por este trabalho, para as pessoas que estão acompanhando e me ajudar, irmãos, nessa questão de curtir, de comentar, porque realmente a perseguição é muito grande, tá? Muitas pessoas que se falam, né, que se sentem ofendidas com a oração e com a palavra. Então, quando você curte, você colabora para que o sistema não bloqueie a gente, não limite a gente. Então, me ajuda nesse trabalho aqui, tá bom? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. E hoje vamos meditar em Romanos capítulo 5 e capítulo 6, irmãos. E ontem, quando eu estava lendo, o Senhor ministrou profundamente comigo. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, né? Ela corta para os 2 lados. Então, antes dela falar para você, ela fala aqui comigo, porque eu estou aqui lendo, né? Então, ela fala comigo também, o Senhor ministra comigo. Se tiver que consolar, o Senhor me consola. Se tiver que exortar, o Senhor consola. Se tiver que exortar, puxar a orelha, o Senhor também puxa minha orelha, o Senhor também me exorta. Porque o nosso Pai, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos ajudar a andar na presença dEle. Então, Ele usa todos os meios possíveis. Romanos capítulo 5 começa dizendo que a justificação é pela fé. Lembra que nós conversamos o que é justificação? Justificação era uma pessoa que era culpada de um crime, por exemplo, e ela é culpada, mas aí depois ela é inocentada, ela é justificada. É o que aconteceu conosco. Nós somos pecadores, somos falhos e errantes, mas quando Jesus morreu por nós, Ele nos justificou.
Ele nos tornou justo. Você que era culpado, você que tinha uma dívida, não tem mais, porque Ele pagou a dívida para você. Você não deve mais nada. Você foi declarado justo e inocente. Glória a Deus. Então aqui começa bem assim o versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé. Olha, você é justificado, você se torna justo, você se torna inocente pela fé. Quando você tem fé, quando você crê, quando você aceita a Jesus como seu Salvador. E continua dizendo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha, glória a Deus. Você quer ter paz com Deus? Quer dormir com a cabeça tranquila? Quer dormir calmo e sereno com o coração? Tenha fé, acredite que Ele é o Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus, Ele é o elo, é o que nos une a Deus. Não tem como chegar a Deus se não passar por Jesus. Jesus é o caminho, pelo qual também temos entrada pela fé. Temos entrada pela fé a esta graça. Irmãos, a fé é como se fosse o ingresso para receber a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Olha, pelo qual também temos entrada pela fé. Nós entramos pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, na qual estamos firmes. Irmãos, olha que profundo. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas, irmãos, para você se gloriar nessa esperança, para você alcançar essa esperança, não é tão fácil assim. Existem, igual isso aqui, alguns degraus, para você alcançar a esperança que está aqui em cima, você passa por alguns degraus, por algumas etapas, e é o que vai falar nos próximos versículos. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Irmãos, Deus falou muito comigo nesse capítulo ontem. Deus ministrou muito ao meu coração por algo que eu estou passando e era o que eu precisava ouvir. Nos gloriamos na tribulação. Sabemos que a tribulação produz o que? A paciência. Quando você está na luta, quando você está passando por alguma dificuldade, está passando no deserto, mas está esperando no Senhor, glória, você descansa nele e vai praticando a paciência. Continuando aqui, irmãos, que chegou gente na sala de reunião, então eu tive que correr para outra sala. Aproveitei para olhar o cabelo e eu vi que eu tinha um óculos no cabelo, irmãos? Acertei, misericórdia. Mas continuando, versículo 3, sabendo que a tribulação produz a paciência. Por que a tribulação produz a paciência? Porque no momento em que você está passando pela prova, está passando na luta e você confia no Senhor, descansa no Senhor, você está esperando que Ele venha agir em seu favor, esperando que Ele venha pelejar por você. Nessa espera, você produz a paciência, porque você vai ter que esperar e você acaba praticando aí a paciência. Então, a tribulação, quando você passa confiando no Senhor, descansando nele, você vai produzir, irmãos, essa paciência, que é o que nós precisamos. E aqui diz, a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. O que é experiência? Experiência é você ser aprovado ali. Já tive essa experiência e já sei como que é. Já aconteceu com você? Passar por alguma luta, alguma situação e depois colocar a mão na cabeça, agora eu sei o que é passar por isso. Eu passei por isso, eu tive essa experiência. E tudo isso, irmãos, é para o nosso crescimento. Você começa aqui no degrau da tribulação,
Tá passando a tribulação, como que você está agindo? Está questionando? Está murmurando? Ou está entendendo que Deus está trabalhando? Você passando aí, você vai ganhar paciência e você vai ser aprovado com a experiência. Você tendo essa experiência, irmãos, vai gerar a esperança no Senhor. E aqui diz, versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh glória! A esperança em Deus não gera dúvida, não decepciona, não gera confusão. Creia no Senhor e que nada possa te confundir, que nada possa te deixar. Será que estou no caminho? Será que eu não estou? Não! Seja firme, confie no Senhor. E ontem, irmãos, eu disse que essa palavra falou muito comigo em relação à tribulação, em relação à luta. E eu acabei que vi um estudo sobre o carvão e o diamante. Já ouviu dizer sobre o carvão e o diamante? Você sabia que o carvão e o diamante, eles têm a mesma substância, irmãos? Os dois vêm do carbono, os dois têm carbono. Mas, e por que, irmãos, que o carvão e o diamante, os dois vêm do carbono? E por que tem preços tão diferentes, valores tão diferentes e a aparência deles também? O diamante vale muito dinheiro, não é? Tem um valor e é uma pedra bonita, transparente, brilhosa. E o carvão também do carbono. Mas por que o carvão sem brilho, opaco, né? Por quê? Sabe, irmãos? Aí que vem a tribulação. O diamante, para se tornar um diamante, ele sofre por muita pressão embaixo da terra por muitos anos e se torna aquela pedra linda. É como se ele fosse lapidado naquela provação, naquela luta. E da mesma forma, eu e você, o Senhor nos prova, o Senhor nos lapida, o Senhor nos molda, até tirar o melhor de nós, o diamante que é em nós, o brilho que é em nós, até nos tornarmos como diamante, transparentes, com brilho do Espírito Santo de Deus, reluzentes, e com muito valor, porque nós temos valor. Irmãos, nós não somos um carvão, não. O Senhor quer tornar você diamante. Vai em glória e fala, eu sou um diamante, eu quero ser um diamante. Aleluia. Meus irmãos, hoje foi uma luta para gravar esse devocional, acredita? Separei em 3 partes, né? Porque eu comecei gravando aqui na sala de reunião, depois fui para uma outra sala e agora voltei para o escritório, porque cada hora alguém queria usar a sala. Senhor da glória, já é noite e daqui a pouco eu tenho que postar o devocional. Já saí, já voltei, estou dando continuidade. Mas glória a Deus por tudo, Deus é muito bom. Vai um glória aí? Vamos agora, irmãos, a partir do versículo 12, que diz assim: por um homem vieram o pecado e a morte, mas por um homem também veio a graça. Oh, glória! Versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Pela desobediência de Adão e Eva lá no jardim, pela desobediência, houve o quê? Ali o pecado. Então o salário do pecado é a morte. E a morte foi para todos os homens. Ou seja, irmãos, pela ofensa de um, morreram muitos. Pelo pecado, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de só um homem. Ou seja, se pelo pecado muitos morreram, pela graça muitos também serão alcançados e terão a vida eterna. Olha aqui, o dom pela graça, que é de só um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O pecado veio para nos condenar, irmãos, para nos levar ao inferno, mas Jesus veio para nos justificar. Enquanto o pecado nos condena,
Senhor Jesus, a graça, o dom gratuito, nos liberta, nos justifica, nos transforma, nos torna inocentes e justos. Graças a Deus. Ai, irmãos, aqui eu fico mais à vontade, que eu posso falar mais alto. E finalizando aqui o capítulo 5, irmãos, no versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Já ouviu esse versículo já? Você conhece? Quem conhece me fala aqui. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque para o nosso Deus, irmãos, não existe pecadinho, pecadão. Ah, pecou? Pecou muito, muito, muito. Onde superabundou o pecado, onde o pecado abundou, onde o pecado encheu. A graça do Senhor vai superabundar. Se a pessoa se arrepender, se a pessoa se quebrantar, Deus descerá sobre ela e ela também receberá o perdão do Senhor. Não é porque ela pecou muito ou pecou menos que o Senhor vai amar mais. O nosso Deus é Pai. E quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa se quebranta e se derrama, Ele tem perdão, tem graça, tem misericórdia, tem amor, tem o dom gratuito de Deus. Amém? Vamos então, irmãos, para o capítulo 6? Glória a Deus. Agora, irmãos, a partir do capítulo 6, vamos falar sobre a libertação dos grilhões do pecado. Por que libertação? Porque o pecado, ele aprisiona. O pecado, ele escraviza. É como se fosse uma corrente. Sabe? Aqui as algemas. E é por isso que nós usamos essa expressão de libertação. Porque o Senhor quebra as correntes. Aleluia. O Senhor quebra as algemas. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir. Então o vício nas drogas escraviza. O vício em qualquer outra coisa escraviza a pessoa. A prostituição, o adultério, não é? Torna a pessoa ali escravo. E o pecado quer dominar. O pecado quer dominar aquela pessoa, fazer aquela pessoa marionete. Por isso que nós temos que ser dominados não pelo pecados, mas pelo Senhor. Não pelo pecado, né? Mas pelo Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos domine. Como dominar? Eu não posso dar ouvido à minha carne. Eu tenho que ouvir o Senhor. Eu tenho que ouvir e atender a palavra. Porque se eu der ouvido à minha carne, ao pecado, irmãos, eu vou para o outro caminho e me distancio do Senhor, da graça de Deus, da misericórdia. E o capítulo 6 é como se fosse uma continuidade do capítulo 5. Você lembra que nós falamos? Onde o pecado abundou, superabundou a graça? Ah, então eu posso pecar porque eu vou ter muita graça. Tipo assim? Claro que não. Olha o que diz o início do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha o versículo 1, irmãos. Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum, versículo 2 diz. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aleluia! Como? Se você aceitou a Jesus, se você se entregou para o Senhor, como que você pode viver na prática do pecado? Não, ovelhinha de Jesus, você tem que ser nova criatura. Tudo se fez novo. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Aleluia! Irmãos, preste atenção no versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Irmãos,
de sorte que fomos sepultados com ele. A partir do momento que você se entrega ao Senhor, que você se batiza ali, ó, o batismo, porque nós, né, os cristãos, nós não temos costume de batizar crianças na igreja, porque o batismo é um ato que você tem que estar consciente, você tem que tomar aquela decisão, eu quero aceitar Jesus, você tem que ser lúcido e capaz para dizer sim, eu quero aceitar. Nada compulsório, nada assim imposto, não é imposto, é de livre e espontânea vontade. Então, a partir do momento que você se batiza, é como se você estivesse sepultando o velho homem. Sepultando, irmãos, o velho homem. E aí você vai levantar daquele batismo como uma nova criatura, uma nova pessoa. Olha o que diz aqui no final do versículo 4. Assim andemos nós também em novidade de vida. Em novidade de vida. Vida nova, todos os dias. Novidade é de novo. Assim andemos nós também em novidade de vida. Nós precisamos andar todos os dias com uma vida nova. Novos atos, novos pensamentos, novas falas, novas ações. Sabe por quê? Porque o velho homem, aquele homem que pecava, aquele homem que murmurava, aquele homem que adulterava, que bebia, que era escravo do pecado, aquele homem, aquela mulher, foi enterrada, ovelhinha, sepultado o velho homem. Quando você levanta ali, você é nova criatura. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Eis que tudo se fez novo. Ele lançou no mar do esquecimento. Oh, glória, vai um glória aí. Dá glória, agradeça a Deus por este amor. É um amor inexplicável, o amor do nosso Deus. Aleluia. Aí aqui no versículo 5 diz: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou, nós também. Ontem eu estava conversando com meus filhos sobre isso, que a nossa vida, a ovelhinha de Jesus, não se resume só aqui, 70 anos, 80 anos, 90 anos e acabou. Não, depois daqui temos a vida com Deus ou a vida lá em outro lugar, que nem é vida, né, irmãos? Temos a vida eterna, que temos que escolher ter a vida eterna, uma vida com Deus. E nós temos essa escolha, 2 caminhos para escolher. Não se resume só aqui. Então, que possamos entregar ao Senhor o nosso coração verdadeiro e sepultar o velho homem. Sepulte o velho homem. Olha o que continua dizendo, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. O nosso velho homem, velho, passou, velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Nós não podemos servir ao pecado, ter o pecado como nosso Deus, fazer com que o pecado nos domine. Não sirvamos ao pecado, irmão. Versículo 7, porque aquele que está morto, aquele que está morto, está justificado do pecado. Ou seja, aquele que está morto para o pecado, aquele que está morto para os pecados desta vida, está justificado. Ou seja, está declarado justo, está inocentado. Ou seja, para você ser inocentado, ser declarado justo, para você ser salvo, você precisa estar morto para o pecado. Por isso que não é de qualquer jeito que nós vamos agradar ao Senhor. E continua aqui no versículo 8. Vamos ler uma leitura sequencial? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele.
Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Nós também morremos para o pecado, mas vivemos para Deus. Assim também vós, presta atenção, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado. Versículo 11. Olha que forte, irmãos. Vamos repetir. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo nosso Senhor. Oh, glória! Não reine... Irmãos, olha aqui que forte. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não permita que o pecado venha reinar na sua vida, venha te dominar, venha ser o seu senhor, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, para que você não venha ser escravo dele, obedecer a ele. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Não apresente seu corpo ao pecado como instrumento, sabe, de iniquidade, mas apresente a Deus como vivos dentre os mortos. Todo mundo morto no pecado, mas você vivo para com Deus. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo do quê? Debaixo da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, ovelhinha. Aleluia. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, de novo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Você só tem dois caminhos. Ou você obedece o pecado para receber a morte eterna, ou a obediência para receber a justiça. Olha o que diz aqui, ó. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhes obedecer. Ou seja, você se torna servo daquilo que você se presta ali para obedecer. Quer obedecer ao pecado? Você vai ser servo do pecado. E é isso que você quer? Ter uma vida de escravidão, irmãos? Não. Jesus morreu para nos dar a liberdade, nova vida. Irmãos, misericórdia, né? O devocional tá ficando longo, mas vamos ler aqui, tá acabando já, porque, irmão, é forte, não é, irmãos? Forte, olha que forte aqui, versículo 17. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina que fostes entregue. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha, você foi liberto do pecado, agora você é servo da justiça de Deus. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim, atenção, irmãos, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia. Não tem no mundo, quando nós apresentávamos nosso corpo para servir ao pecado? Assim também agora apresentai os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Agora você apresenta o seu corpo ao Senhor como sacrifício vivo, de louvor e adoração. O que Ele quer de você, ovelhinha, é louvor e adoração, coração puro, santidade, andar na presença dEle e obedecendo, obediência. Finalizando, irmãos, versículo 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, ó glória, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Os seus frutos, as suas atitudes, o seu comportamento é para ser santo, é para a santificação e por fim para ter uma vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, ó.
aquele versículo tão conhecido, o salário do pecado é o que? A morte. O que é salário? Nós recebemos depois de trabalhar um mês, não é? Depois do trabalho tem o que? O salário, que é o resultado. A mesma coisa, o salário do pecado, quando você peca, não é? No final tem um salário. Qual que é o salário, irmãos? A morte. E todo mundo morre, porque todo mundo peca. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Eu espero e oro para que, em nome de Jesus, este devocional de alguma forma tenha falado com você. Jesus te ama, eu também. Curte o vídeo, compartilha, deixa aqui o amém. Vamos juntos caminhar na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, tá bom? Beijo, te amo, a paz do Senhor.